Fala galera do Call of Duty, estamos em mais um vídeo review trazendo para vocês aqui Fenrir de Eliot, a estrela Epsilon, St. Clothmith X, o item para fechar o set de Asgard. Isso mesmo, aqui não é que eu tenho dois não, para mostrar que vem com a caixa parda, tá? Então já vou tirar a caixa aqui, que eu peguei só um, tá? Queria até ter pegado dois, mas o momento não permite. Beleza? Peguei com o Rei de Fábio Clothmith, vou deixar o link fixado nos comentários, se você quer pegar o Fenrir, o CV1 X-Metal, entre em contato com o Fábio para você poder fazer suas compras, pré-vendas, entre outros itens, tem de tudo, tá? Então entre em contato com o Fábio, beleza? Então tá aqui o Fenrir St. Clothmith X para fechar o set, um dos itens polêmicos no início, mas depois acho que ele, na minha opinião, pelo que eu vi, tá, de algumas fotos, não vi review nenhum, vi nada, nem um monte de gente começou a mostrar um monte de coisa, eu falei, não fala, não me dê spoiler. Mas pelas fotos que eu vi, eu acho que fechou com chave de ouro. Mas será? Vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui é a box tradicional dos Clothmiths, tá? Deu uma amassadinha aqui, né? Porque os correios, né? Então temos aqui o personagem, Epsilon, Eliot, Fenrir, St. Clothmith X, certo? Vamos chegar a fazer assim com a câmera. Vem o lobinho com a carinha de bonzinho. O fundo aqui também bem legal. Logo St. Clothmith X, logo Toei, logo os Cavaleiros, Bandai Namco. Alguma descrição do personagem. Ele é tá mais shop, né? Limitado. Mas é aquele limitado assim, você consegue pegar, tá? Não é limitado de evento, não. Logo tá Machination. Logo Bandai, ó, eu tô apontando aqui, o logo Bandai, apontei bem pra Safira. Logo Bandai Spirits. Na lateral da caixa temos o Object de Eliot, certo? Do Fenrir. Aqui na parte de trás, aqui tá manchado que tinha um adesivo, tá, gente? Só isso. O diorama dele aqui, né? A parte do fundo, as faces extras que vem, a tiara. Vamos ver a polêmica da tiara também, aqui com a tiara fechada. O Object, aqui na lateral vem o Fenrir junto com o lobinho rindo da cara do inimigo. Aqui embaixo mais algumas informações, certo? E aqui em cima temos a constelação de Ursa Maior, Polaris, já completa, certo? Vamos tirar ele aqui da caixa, tá vendo? Tá lacrado. Pra gente ver o blister e a gente fazer a análise. Tá aqui, eu vou abrir os blisters pra gente ver, pra gente analisar, igual o serviço de Clothmith que eu faço, tô com saudade de fazer, pra gente estar mostrando as peças aqui, o que é de metal, o que é de plástico, ver melhor as faces e o lobinho. Então, vou dar aquela pausa pra abrir fazer aquele corte pra gente ver o blister. Vamos lá. Pronto, tá aí os blisters, aí o blister, né, são ao todo 3 blisters com o lobo, personagem com as peças da armadura e o restante aqui com o Object e as faces, tá? E aqui o manual de Eliot. Nós vamos montar. O manual dele é bem curtinho, né? Então. Beleza, nós vamos montar aqui. Galera, sempre Clothmith a gente sempre tem que dar uma olhadinha, principalmente montar Object no manual, porque tem certas coisas ali que tem que ficar atento. Vamos primeiro olhar o lobo, polêmico lobo. Vamos ver aqui o Ing, o Gig. Tá aqui o lobo o Fenrir, o Ging. Eu achava que ele mexia a boca, cara. Ó, eu tinha leve impressão de que ele mexia a boca. Sério mesmo. Assim, face dele é um cachorro mais dócil, né? Foi uma das reclamações. Ah, ele poderia ter vindo 2 faces, Bruno. Cara, mas aí já tá caro. Aí você quer botar mais coisa para ficar caro? Ele tem articulação aqui na cauda, né? Aquela articulação normal, não é um pão de articulação. É só o pino aqui que gira, certo? Tem articulação aqui no joelho aqui também. Gira. Aqui também, aqui tem um leve giro aqui. Aqui não abre muito, né? Mas ele vai para cima, para trás. Aqui você movimenta bem. Legal, certo? A mesma coisa aqui na pata da frente. E aqui tem a parte da pata dianteira, certo? Aqui o pescoço gira aqui. Gira 360, articula, siga uma proteçãozinha. Então é só aqui no pescoço. Aqui no torso não tem nada disso, né? Bom, deixa eu arrumar aqui. O lobinho, cara, eu acho que melhor do que ter vindo a estátua, né? Mas muita gente criticou por conta da face dele ter ficado uma face de cachorro bonzinho. Não achei assim tão bonzinho também, não. Né? Óbvio que assim ele ficou sorrindo, assim fica bonzinho. Agora assim, não. Assim ficou. Vai depender do ângulo, gente. Assim tá com a cara, ó. Tá pé da vida. Assim, né? Tranquilo. É aquele cara, aquele amigo seu, que você vê ele na rua, assim. Fala assim, pô, ele tá com a cara bolada. Aconteceu alguma coisa. Você vai cumprimentar ele e fala assim, e aí, mano, tranquilo?
É mais ou menos assim. Mas eu gostei, cara. O lobinho é muito bonito, cara. Eu gostei. Gostei do lobo. Nada a reclamar dele, não. Temos as peças do blister, né? Temos aqui a tiara. A tiara é peça de plástico. E ela, de fato, ó. Aqui dá pra ver direitinho. Ela é mais fechada. Nas imagens oficiais e também no protótipo, que foi apresentado na Machination no ano passado, faz um ano, estava um pouco mais aberta. Isso foi uma grande reclamação do público. Então aqui você vê que ela está mais fechada. Aqui não tem como você falar que ela está aberta, aqui ela está bem mais fechada, certo? Então você pode ver que até assim, ó, nessa pose assim, ó, mostrando de frente, você vê que ela está mais fechada. Parece que mudaram isso. Mesma coisa, porém eu acho que os olhos, eu não sei se eles aumentaram os olhos, mas aqui eu acho que os olhos poderiam ser um pouquinho maiores, tá? Mas vamos ver como é que fica na figura. A ombreira do Fenrir, de metal. As garras da armadura, aí eu vi que aqui é uma articulação, a argolinha aqui tem uma articulação aqui. Será que isso aqui não fica mole com o tempo? Acho que não, né? Os de metal, vamos ver. De plástico, tá? Braços, pernas, tudo de metal, beleza? Os cabelos, esse aqui provavelmente é sem a máscara, é sem o elmo fechado, sem tá fechado com a máscara. Já é fechado, tá? Com os olhinhos. Peitoral de metal. Abdômen de plástico. Lembrou bastante do caso de Linhares, tá vendo? Que ele tem até uma curvazinha aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Tem uma leve curva aqui, ó, deixando um pouco mais corcunda. O saiote dele, a pelugem, né? O pelego, como a gente chama. Pelego. Aqui, legal. 3 pares. Mão aberta, mão um pouquinho mais fechada aqui, meio como se estivesse quase mostrando as garras. Cara, que mão esquisita que é essa? E vem, cara, eu tenho que saber. Ah, tá, é a mão do assovio, gente. Porra. É a mão do assovio, tá? É a mãozinha essa do assovio. Não é dele reclamou de mim, então aqui, ó. Tá aqui a mão do assovio e vem os pares de mãos de punhos fechados, tá? Face de expressão de ataque, bonita. Lembrou o Goku, bonita mesmo a face. Face, deixa eu aproximar mais. Face de dentes cerrados, bonito também. Cara, esse olho laranja dele ficou bonito, hein? Dentes cerrados. Face dele com um sorrisinho. E a face dele séria, né? Mas tá com um leve sorriso, né? Deixa eu ver, só comparar aqui. Essa tá com um sorriso maior e essa com. Né? Os olhos também dessa aqui estão diferentes. Essa tá meio. Tá normal. E essa aqui com um sorriso. E aqui temos o Fenrir de Elliot. O Fenrir de Elliot. A face dele neutra. Bonito, o cabelo também, cabelo azulado. Realmente eles fecharam mais aqui. A galera tava muito volumoso nas imagens oficiais. Punhos fechados, o corpo tradicional X. Vem a capinha aqui do cabelo dele. Nós vamos tirar esse capinha aqui. Vou fechar aqui. Olha só, tá? Bonito. As articulações todo mundo já sabe. Tem alguma coisa de metal? Não, tem nada não. E algumas, acho que é só o Thor. Pronto, nós vamos fazer agora o seguinte. Eu vou montar o Object, mostrar ele rodando aqui. Pra gente fazer as considerações do Object. Depois eu vou montar o personagem. Pra gente ver. Vocês vão ver eu montando igual eu sempre faço com o Slowfin, beleza? Então, vou dar uma pausa aqui pra gente montar o Object. Tem o Object de Elliot, ou Divine Robe, né? Que é como costuma falar as armaduras dos guerreiros deuses, certo? Muito tranquilo de montar, peças se encaixam perfeitamente. Eu sempre falo que as armaduras, os objects que são de forma animal, são muito mais fáceis de montar do que os humanoides. Né? Do Hypnos e do Thanatos, assim, são bem chatos. O Hypnos 1.0 é irritante de montar. Eu acho que é um dos únicos que eu não consegui montar 100%. Fica sempre uma pecinha que não se encaixa direito. Certo? Bem tranquilo, peças firmes, se encaixam muito bem, fácil a montagem, bem tranquila. Eu tinha achado que o meu tinha ficado torto, mas é porque uma pata dianteira dele é um pouco mais avançada, mais para frente. Ela não tá tão articulada, né? Dobrada. Aí eu falei, nossa, isso aqui tá estranho. Mas era na hora que eu fui posear, eu falei, não, agora tá certo. Beleza? Muito bonito o objeto. E esse tom azul chama bastante atenção. E vamos agora desmontar, botar no blister pra gente fazer a montagem do Fenrir. Beleza? Então vamos lá. Bora agora montar o Fenrir de Elliot, tá? Eu vou dar aquela acelerada, tá? Em algumas partes, aquilo que eu achar curioso, principalmente essa parte dos braços aqui. Eu vou dar pausa e vou estar fazendo uma explicaçãozinha, beleza?
Eu vou montar ele aqui com a máscara fechada e com a máscara aberta. Eu vou estar fazendo os dois. Botar ele para rodar, aí, beleza? Então vamos embora. Pronto, tá aí o Fenrir já com as pernas montadas, sem segredo nenhum. Achei interessante que podia ter um bom. Não, se bem que não. Porque geralmente viria junto, né? O joelho com a perna, já é uma peça única, né? Mas é por conta da montagem do objeto. O joelho vai atrás e não na frente. É estranho, né? Por causa do lobo, né? E agora? Agora vamos subir aqui. Abdômen. Aqui é da frente ou de trás? Aqui é da frente. Né? Bem tranquilo. Tá vendo que tem aquela curvatura aqui, ó? Então aí você vai seguir a curvazinha dele para você fazer a pose, tá? Então vou montar agora. Isso aqui. O Fenrir lá vai tomando forma. Agora vamos montar os braços. Vamos lá. E pronto, já montei o primeiro. Uma curiosidade, depois que eu percebi que o Fenrir, há muitos anos, desde quando começou a linha. Se bem que já tinha uns 1.0, pelo menos, acho que no 6, no Z1, né? Mas há muitos anos a Bandai não fazia. Depois, agora que eu percebi, as mãozinhas sem aquelas plaquinhas à parte. Eu prefiro 1000 vezes assim do que com as plaquinhas. 1000 vezes. Primeiro, aquelas plaquinhas, dependendo, elas descascam, elas acabam desbotando por causa da cor, arranha, acaba tendo uma cor um pouco diferente do restante do plástico. Olha só como é que fica mais uniforme. Muito melhor, certo? Isso aqui vai ficar meio frouxo se você não empurrá-la bastante. Você tem que enfiá-la bem. Ela vai ficar frouxa. Certo? Então você tem que empurrá-la bem para ela não ficar frouxa. Beleza? Fazendo isso, fica tranquilo. Vou montar agora a outra aqui. Pronto, tá aqui montado. Então, como eu falei, você tem que
jogar bem lá para cima, senão vai ficar bamba. Vou colocar as ombreiras e a gente vai colocar aí o elmo, tá? Então, bora lá. Pronto, tá aí o Fenrir. Deixa eu tirar até uma fotinha dele aqui. Com a head, né? A máscara. Vamos colocar a máscara agora? De Elliot montado, tá? Tá com o elmo, a máscara aberta, ficou muito bonito, certo? Ficou muito bonito mesmo. Deixa eu fazer uma posezinha nele aqui, pera aí. Tá aí o Fenrir de Elliot, posezinha dele, ele com o elmo aberto. Deixa eu arredar isso aqui. Bem bonito, gostei dele bastante. Vou chegar mais perto aqui, a expressão dele. Agora vamos colocar ele com a máscara fechada, vamos lá. Parece comigo quando acordo de manhã, jogo o cabelo todo pra trás. Agora vamos jogar aqui assim. Tá aí o Fenrir com a máscara fechada. Sobre os olhos, eu acho que deveria ser um pouquinho maior. Só um pouquinho. Mas não ficou feio assim também, não. Tá? Então vamos botar ele aqui. Vou botar ele para rodar primeiro com a máscara e depois sem a máscara para fazer as conclusões finais dele. Então bora lá. Tá aí o Fenrir de Elliot com a sua máscara fechada na sua pose clássica. Cara, eu vou te falar com toda sinceridade. Aqui pra mim é porque na tela do celular tá meio escuro. Talvez seja a iluminação do celular. Mas aqui pra mim tá com um tom de azul bem forte, claro mesmo, assim. Tá bonito. Os detalhes do cabelo dele também são muito bonitos, o caimento. O cabelo não tá muito volumoso, que pode ter sido um dos motivos do protótipo dele ter ficado um pouco diferente do produto final. Eu acho que é um ponto assim que foi uma evolução, né? A Bandai não deu passos para trás, como aconteceu com alguns outros itens, que o protótipo era maravilhoso, chegou no produto final, não era lá aquela coisa toda. O Abel foi isso, o protótipo dele, a cada feira que aparecia o Abel, ele ia tendo downgrade. E aqui no Fenrir não vi nenhum downgrade. Sobre essas garrinhas aí, é só você firmar. Não vou colocar como ponto positivo. Nossa, que é chato, eu estava um pouco preocupado com isso aqui. Mas só você firmar, ela não fica sambando, é bem tranquilo. É firmar, jogar a peça do braço bem lá para trás, apertá-la bem, para ela ficar bem apertada, para não ficar caindo, e firmar essa pecinha aí, tá? A questão da... Também muita gente fala que algumas peças da coxa caem muito em algumas figuras, né? Aqui tranquilo, não tem problema, é firmar. Eu vou te falar que eu me surpreendi bastante com esse Fenrir. Ele não tá com o elmo aberto demais, não tá com a máscara totalmente aberta, né, meio chapada. Então eles melhoraram isso. Eu gostei muito do protótipo dele, gostei mesmo. E o produto final, para mim, ficou assim excelente. Beleza? Eu vou mudar agora, tirar a máscara dele e botar o lobinho. Não, vamos botar o lobinho aqui, vamos botar ele para jogo. E botar ele com a máscara aberta pra gente falar mais um pouco aí. Bora lá. Volta aí o Fenrir de Elliot com o Gig, né? O Ring, acho que é Ring que chama, né? Ring. Na versão Santa Claus Nif X, eu gostei do lobinho, vou te falar com toda sinceridade, eu gostei. Realmente, dependendo do ângulo, você mostra o focinho dele, né? Que cachorro tem cara, ele fica com a carninha de bonzinho, é dócil, né, gente? O Fenrir não tenho nada do que reclamar dele, eu achei uma peça muito bonita, muito bem feita. A questão da evolução dele do protótipo ao produto final foi muito grande, não teve downgrade. Eu gostei bastante desse Fenrir. Na minha opinião, fechou assim com chave de ouro. Não tem peças que ficam caindo, não tem peças difíceis de encaixar. A proporção da armadura no corpo do boneco ficou perfeita. Certo, os detalhes da armadura, o tom da armadura, as heads do personagem ficaram muito bem feitas, beleza? Eu vou dar nota 10, eu não tenho o que reclamar desse Fenrir, achei ele incrível. Lembrando que é uma análise que eu faço, que é a minha opinião. Talvez você tenha o Fenrir e fale assim, pô, Bruno, não concordo com isso, eu não gostei, o meu não encaixa direito a peça tal, não sei o que. A gente sabe que, infelizmente, por se tratar de lote de fabricação, pode vir ou não com um lote com defeito, tá? Isso, infelizmente, acaba acontecendo quando é lote de fabricação. Beleza? Mas eu vou dar nota 10 que eu gostei bastante.
Fechou? Quer comprar esse Fenrir ou entre outros itens colecionáveis? Pode entrar em contato com ele, Fábio Clothmith. Ele consegue Bandai, Mafex, o que você quiser. Ele consegue Bandai, entre outros colecionáveis também, de qualquer marca, qualquer personagem que você deseja. Beleza? É só entrar em contato com ele, Fábio Clothmith. Link aqui fixado nos comentários. Espero ter gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e CEV1 X Metal me aguarde, pois você vai estar aqui no meu canal. Fui!